A mesa. Antes de a gente abrir para os colegas fazerem as reflexões, os que estão na plenária, eu queria convidar o professor Chico para dar o informe aqui a respeito do processo, que eu acho que todos estão muito interessados para saber como que se deu. Bom, eu agradeço aos colegas apresentados pela mesa pelo convite que me fizeram para eu prestar esclarecimentos sobre a causa que eu coloquei sobre a PUB e que acabou de conseguir uma vitória em terceira instância. Bom, com essa vitória em terceira instância, a situação é descrita até melhor do que pelo meu advogado, pelo amigo de Robério, que é juiz. A PUB agora só tem as seguintes saídas: protelar, pedindo embargos, mas não vai ganhar nada com isso. E o STF, eu não sei se ela tenta para ser recusado logo, não há matéria constitucional, ela não tem condições de levar para o STF. Não sei se tem condições de tentar, mas ganhar não vai. Então, essa tentativa da PUB se caracterizará por gastos necessários com advogados. Para você ter uma ideia do início da minha causa, o meu advogado pediu R$1.000 simbolicamente, porque não era uma causa econômica. O advogado da PUB pediu à juíza para aumentar para R$1 milhão, no sentido de me intimidar, porque se eu perdesse, teria que pagar 20%. Felizmente para a PUB, a juíza aumentou a minha não para R$1 milhão, mas para 20 mil. E graças a isso, a PUB, quando recorreu, não precisou de pagar tanto por cento de R$1 milhão. Não é? Mas, então, eu acho que a comunidade da UFPA tinha que imediatamente fazer uma assembleia para mandar a PUB parar com isso. Né? Porque só está gastando dinheiro que não é do bolso dos seus diretores. A consequência negativa da PUB protelar pode advir de outra situação. É que ela vem desobedecendo, desde que ela perdeu em primeira instância, ela não toma conhecimento da decisão da Justiça e tentou ser sindicato, dando entrada num processo na Delegacia Regional do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho. Para a sorte do Andes, depois que Lupe saiu, o substituto dele imediato, não foi o Brizola Neto ainda, ele resolveu parar com o carnaval de sindicatos que estava sendo formado por Lupe, com a pretensão de se candidatar a alguma coisa. Então parou, está lá parado. Mas assim que o Ministério publicar no Diário Oficial, foi dado o registro, eu acho que 15 dias, o Andes tem que entrar com uma impugnação. Senão se forma um sindicato aqui na Bahia e com certeza a PUB vai usar a Justiça do Trabalho para barrar qualquer filiação de Andes no estado todo da Bahia, inclusive a PUB, porque só pode ter um sindicato por território geográfico. Então, se tem um sindicato estadual, o nacional não pode entrar. Foi uma desmembração, certo? E conseguindo mais alguns sindicatos, o PROIF se intitula federação, porque o PROIF também não é nada até agora. Bom, algumas pessoas não deram valor à minha causa, alegando uma palavra que eu acho que está sendo colocada acriticamente: judicialização. Eu acho que toda democracia é um Estado de Direito. Você não pode ignorar a lei. E, em todo Estado de Direito, a lei, ela se realiza plenamente quando é usada. Quando ela é usada por um lado só, ela vai criando jurisprudências negativas ao longo do processo. Se existe esse termo judicialização, no dicionário que eu tenho em casa não existe, mas no Brasil está na moda neologismo, presidenta, estudanta e outras coisas mais, invento cada vez um. Né? Então, se existe esse fenômeno de judicialização, ele está sendo colocado de maneira crítica. A judicialização deveria ser discutida no nível macro e não no micro. Não vamos desobedecer a lei, pode até fazer uma desobediência civil, a depender de sua força, mas sem força é bobagem.
Agora, no nível macro, você pode decidir, não, vamos revogar tal lei. Essa lei é inadequada. Mas aí acontece que a extensão da CLT ao funcionário público foi iniciativa das esquerdas. Na CLT estava escrito, ela não se aplica a funcionário público. Artigo 7º. Então, foram as mesmas forças que criaram CUT, PT, Andes, Conlutas, POC e todos os outros partidos de esquerda que botaram na Constituição que devia estender a CLT ao funcionário público. E precisaria, o funcionário público precisava dessa extensão? Só precisava, talvez, que eu não tenho nos detalhes anteriores dessa extensão, talvez precisasse somente por causa da questão de greve. Porque no passado aí, não sei se até antes da Constituinte de 88 era assim, o funcionário público civil podia ser convocado igual um militar, se ele entrasse em greve. E se não fosse, era considerado desertor, sei lá como eram as punições. Né? Então, a única coisa que precisava do funcionalismo público era pedir na Constituição que tivesse um artigo que dissesse, em caso de movimentos paredistas, reivindicatórios e greve, o funcionalismo público deve ser tratado de maneira igual ao seletista. Só precisava disso. Não precisava da unicidade. Agora até está precisando agora, porque o governo resolveu fazer o que os empresários americanos fazem sempre nos Estados Unidos, cria sindicatos paralelos. Mas nunca em nenhuma história dos governos brasileiros, ninguém teve essa ideia que o governo teve agora de criar o PROIF. Primeira vez. Isso é uma atitude rude, grosseira, e eu acho que o ANS podia entrar na justiça contra o governo, alegando improbidade administrativa, porque ele não pode fazer isso. Ele não pode assinar acordo com o PROIF, o PROIF não existe sindicalmente. Mas o ANS é contra a judicialização. Não é? Bom, então devia discutir por que então se estendeu a CLT. Não precisa da unicidade. Não precisa de imposto sindical porque o funcionário público tem uma estabilidade, uma renda mensal calculada e é fácil ele pagar a associação dele sem precisar de imposto sindical. E não precisa, sobretudo, da estabilidade. Aliás, não precisava. Eu já tem um projeto que, inclusive, o Eduardo Suplicy apoia, de o funcionário público, depois de concursado, só obter estabilidade depois de 10 anos. Aliás, hoje só obtém depois de 1 ano. Antigamente era automático. Quer dizer, quantas perdas nós estamos tendo nesse sentido? Quer dizer, o que em 43 era do CLTista, estabilidade a partir de 10 anos, foi tirado em 64 por Roberto Campos, substituído pelo FGTS, isso agora vai ser aplicado ao funcionário público. Tem lei para isso. Quando vão botar, eu não sei. Bom, então, ele não precisava da estabilidade, porque o operário seletista precisa da estabilidade para poder trabalhar em sindicatos, senão ele é demitido. 10 minutos, professor. Ele é demitido, então só concluir isso, ele é demitido. Então ele precisa dessa estabilidade. Ele se candidata a uma chapa de sindicato, a CLT lhe garante estabilidade durante tantos meses depois da eleição. E se ele é diretor de sindicato, tem estabilidade garantida. Isso quando não tem liberação do trabalho. Nada disso o funcionário público pertencia. Então, se tirar essa luta de judicialização do micro que não pode ser, você agir como marginal, ignorar a lei. E, na minha opinião, o APUB em movimento agiu como aquela coisa mais típica do marginal, que é o marginal que não defende seus direitos. Ele fica fazendo a vontade do delegado, pensando que o delegado vai ser bonzinho com ele. Ali Marx tem uma ilustração disso em relação à economia. Como o capitalista produtivo fica à mercê do agiota, dando presentes ao agiota para ver se o agiota fica bonzinho com ele. O movimento não quis entrar no processo que eu sugeri contra a direção por formação de quadrilha. Não quis por isso, não quis aquilo, não quis... E logo depois recebeu a resposta. A PUB entrou na justiça e está aí a camisa, né? 1 minuto, professor. Dos 10, entendeu? 16. Então, se quer uma discussão, eu acho que não pode evitar uma luta, uma discussão entre PROIFs e ANDES, porque eles existem, são diferentes. Agora, talvez as explicações que não sejam as bandeiras usadas para diferenciar não sirvam mais, porque o PROIF assume as bandeiras de esquerda, escamoteadas, já o ANDES não pode assumir as de direita,
e nem pode assumir as economicistas. Então, eu acho que deve-se fazer uma diferenciação clara entre eles pela ética. Essa necessidade de reverter esse episódio da PUB é uma questão ética. A PUB fraudou uma assembleia, ofendeu a todos os professores que se acham honestos. Se alguns acham que prevalecem os fins justificam os meios, tudo bem. Mas ela fraudou o nosso regimento 3 vezes. Tempo, professor. Bom, então era isso que eu queria dizer. Estou à disposição para esse trabalho de fiscalizar contra ela se transformar em sindicato.